Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Kramer e sejam todos bem-vindos ao último vídeo de comentários à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do ano. Estamos fechando esse ano de 2021 com várias jurisprudências aí como novidades, coisas muito importantes para o seu concurso público. Tivemos várias bancas aí, PGE do Rio Grande do Sul, Ceará, Goiás, dentre outras aí que apontaram uma tendência muito grande das bancas cobrarem entendimentos jurisprudenciais. Então por isso que é muito importante vocês manterem esse estudo, essa atualização que a gente passa para vocês, tá? E desejar, né, apontando para vocês que também a vida não é só estudos. Aproveitem o final de ano, descansem, curtam suas famílias, aproveitem com quem vocês amam, porque a vida é curta. Mas sempre aliando, né? Eu sempre sugiro para os alunos a teoria aristotélica do meio termo. Tem hora para o estudo e também tem hora para comemorações, né? Sempre usando essa razoabilidade é que você vai conseguir seu êxito, ok? Vamos lá. Primeira decisão que eu trago para vocês é uma decisão bastante interessante que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ADIM 4811, que fala sobre as questões e normas sobre crimes envolvendo o governador do estado. Vocês sabem que hoje está muito em voga, né, essa questão do procedimento de impeachment, né? Já tivemos aí um impeachment anos atrás, né? Já dois sob a égide da Constituição de 88. Então isso aí é muita coisa em voga aí para ser cobrado numa prova de direito constitucional. Nesse caso aqui, o Supremo declarou inconstitucional norma de Constituição estadual que disponha sobre o processamento e julgamento de governador e vice-governador nos casos de crime de responsabilidade. Isso porque a tipificação dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento de normas relativas ao processamento e julgamento desses delitos são de competência da União. Isso aqui também não é nenhuma novidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque a própria Constituição Federal já estabelece que esse tipo de crime tem um processamento e o julgamento sob a competência da União Federal, né? E a União que tem esse decreto-lei, né, que regulamenta o procedimento, e os estados não podem inovar nessa matéria. Então, ao contrário de outras matérias que é possível os estados e o próprio município suplementar e criar uma autonomia na regulamentação desse procedimento, não acontece aqui nos crimes de responsabilidade. Então é uma matéria super importante, envolve a questão de simetria do presidencialismo que nós temos no Brasil, então não é possível então estados regulamentarem essa situação, tem que seguir a normativa federal, tá? Uma decisão bastante interessante, mas não é novidade, isso aqui já é um posicionamento tradicional da Suprema Corte. Outro entendimento que eu trago para vocês é a respeito da fiscalização de atos do Poder Executivo por parlamentar no âmbito dos Estados-membros. Também aqui uma norma envolvendo o princípio da simetria. Dessa vez aí o julgamento da ADIM 4700. O que foi julgado aqui? É a respeito de norma estadual municipal que não pode conferir a parlamentar individualmente o poder de requisitar informações ao Poder Executivo. Isso aqui é muito importante, pessoal, até falando um pouquinho da prática, porque vocês sabem que hoje as provas de concurso público buscam muito situações que hoje o advogado público tem na prática. E na seara municipal, isso aqui eu enfrentei muito, né? Isso aqui a gente tinha diuturnamente a discussão se o vereador poderia requisitar documentos, poderia fiscalizar o prefeito, e não no âmbito de uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, se você tem na prática, é uma tendência muito grande das bancas de concurso público visualizarem e cobrarem em provas de concurso público. Ainda mais que nós temos hoje um julgamento do Supremo. Então isso se torna mais confortável ainda para as bancas. E esse foi o posicionamento. Então, norma estadual municipal não pode conferir a parlamentar individualmente, né, o poder de requisitar informações do Poder Executivo. Qual é a fundamentação disso? A Constituição Federal é taxativa
quanto à atribuição exclusivamente conferida às casas do Poder Legislativo para fiscalizar os atos do Poder Executivo. Está lá no artigo 49, inciso 11. Nesses termos, não se admite que a Constituição Estadual ou legislação infraconstitucional, a pretexto de fiscalizar ou controlar atividades de outro poder, disponham sobre outras modalidades de controle ou inovem em fórmulas de exercício dessa atividade que ultrapassem aquelas previstas pela Constituição Federal, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Fica ressalvada, no entanto, a possibilidade de o parlamentar atuar na condição de cidadão, nos termos constitucionais e legais aplicáveis à matéria, né? Então isso, pessoal, é uma decisão bastante importante, porque se é da prática, isso eu visualizei como procurador municipal, e nós temos hoje uma decisão da Suprema Corte, há uma tendência muito grande de ser cobrada em provas de concurso público, principalmente em segunda fase, né, que envolve aí questões de direito constitucional e de direito administrativo. E diuturnamente você vê aí advogado público dando parecer se, por exemplo, o vereador pode requisitar determinado documento, um determinado contrato, interferir numa licitação, né? Obviamente que você tem aqueles poderes que são inatos a qualquer cidadão, né? Pela lei de informação pública, é possível você requisitar informações e obter cópia de documentos públicos, né? Salvo aqueles que tenham segredo de Estado ou segredo de justiça no âmbito do processo, mas, em regra, nós temos esse princípio da publicidade. Então, o vereador teria essa possibilidade de requisitar. Agora, não pelo poder parlamentar, né? Nesse caso, você tem aí uma restrição que somente a comissão parlamentar de inquérito ou a casa parlamentar, numa forma colegiada, pode requisitar essas informações, mas não simplesmente um parlamentar, um deputado estadual aí, por uma norma conferida aí pela Constituição Estadual, a lei orgânica do município. Então veja, é uma decisão bastante interessante e eu visualizo aí uma tendência muito grande de ser cobrado em provas de concurso público, ok? Por isso que a gente colocou aqui para vocês. Outra decisão que também não é novidade, mas que há uma tendência muito grande de cobrança em concurso público, é essa aqui que envolve servidor público estadual e a vinculação de reajustes de vencimentos ao índice federal. É muito comum, por exemplo, você pegar municípios que tenham legislações que tentam vincular o reajuste do servidor estadual ao servidor federal. Isso até para não ficar na dependência do prefeito, do governador, ficar encaminhando projetos de leis de reajuste dos servidores, né? Isso até vira uma negociata, né? Todo mundo sabe o desgaste que existe nessa situação. Mas isso aí até já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tempos atrás, que não há um direito adquirido a reajuste. O reajuste depende da discricionariedade do chefe do Poder Executivo, né? É iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. E nesse caso aqui, a DIN 5584, ficou decidido que é inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimento de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Então veja, esse julgamento aqui é muito importante tanto para aqueles que vão tentar procuradorias estaduais quanto procuradorias municipais. Veja que todas essas decisões que eu comentei até o momento apontam para a questão estadual e municipal. Então veja, é um tema interessante tanto para PGMs quanto para PGS, né? E nesse caso aqui, então não pode nenhum tipo de legislação vincular o reajuste dos seus servidores públicos ao servidor federal, né? A correção aplicada a índices federais. A fundamentação é o seguinte, ó, para evitar aumentos em cascata, a Constituição Federal veda a vinculação à equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Então você não pode ter esse reajuste automático, senão você vai criar aquele efeito cascata, vocês sabem que tem para todos os setores. Aumentou o juízo, vai ter aumento, por exemplo, dos servidores e assim sucessivamente. Então, além disso, a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária afronta a autonomia dos entes subnacionais para concederem reajuste a seus servidores,
bem como diz respeito ao enunciado 42 da súmula vinculante, né? Que inclusive nós temos uma súmula vinculante que veda esse tipo de vinculação a índices federais. Então veja, pessoal, aí você tem mais do que fundamentos para você ter uma cobrança, e já tem até várias cobranças nessas últimas provas que eu acompanhei, desse entendimento, que você não pode ter essa vinculação. Inclusive, várias provas elaboradas pela banca CESP, eu vejo cobranças a respeito dessa vinculação de reajuste de servidores públicos estaduais e municipais, tá? Então fica a nossa dica aí de estudos. Você já deve ter visto essa matéria quando estudou a súmula vinculante 42, mas fica aí um novo entendimento. Aliás, não é um novo entendimento, mas mais um entendimento para reforçar essa súmula vinculante, ok? Outro entendimento, então, que eu trago para vocês, proferido aí para os comentários do mês de dezembro, é o julgamento sobre o marco legal do saneamento básico. Veja que é uma lei bem recente, aprovada aí pelo Congresso Nacional. E aí ficou uma dúvida se o Supremo Tribunal Federal julgaria a constitucionalidade dessa legislação. Inclusive, tivemos várias ADINs ajuizadas, vocês podem ver aí, a DIN 6492, 6536, várias outras aí que foram ajuizadas contra o marco temporal do saneamento básico, que tem vários pontos, né, aí bem polêmicos. Mas aqui o Supremo julgou constitucional o novo marco legal do saneamento básico, que é a Lei 14.026/2020, e fundamentando, né, nos artigos da Constituição 21, 22, 23, que possibilitou a formação de arranjos federativos de contratação pública compatíveis com a autoadministração dos municípios. Com efeito, embora a organização das atividades continue sob a titularidade dos municípios, o planejamento das políticas de saneamento é o resultado da deliberação democrática em dois níveis, o plano federal e o plano estadual ou regional, não havendo assim de se falar em violação à autonomia municipal. Isso aqui foi muito questionado a respeito, por exemplo, dos municípios, porque o saneamento básico é uma matéria tipicamente municipal. Então, se você tiver que depender de um planejamento regional no âmbito do estado e nacional, a pergunta é, será que isso não criaria uma ofensa à autonomia dos municípios, já que é a matéria municipal, né, tanto a questão urbanística quanto a questão do saneamento básico? O Supremo diz que não. Nesse caso não, porque você vai ter políticas públicas planejadas a lato sensu, no qual o poder municipal, o poder público municipal vai executar aí diante das suas peculiaridades locais. Então não haveria ofensa nesse sentido. Prosseguindo, da mesma forma, não ocorre ofensa ao princípio federativo em decorrência da nova redação do artigo 50 da Lei 11.445, a qual determina os requisitos de conformidade regulatória esperados dos municípios, do Distrito Federal e dos estados, para que façam jus às transferências voluntárias, onerosas e não onerosas, provenientes da União. Trata-se de mecanismos de compliance e o condicionamento da destinação de recursos federais via transferências voluntárias pode ocorrer, inclusive, por pactuação contratual, sendo desnecessária a existência de lei disciplinadora das condições para percepção das dotações. Aqui também é uma medida bem importante, porque você condiciona essas transferências voluntárias a situações que são envolvidas em algo que a gente já imaginava que deveria ter nos municípios e nos estados, né? Normas de compliance, normas que garantam a transparência na aplicação do dinheiro público. Ademais, a exclusão de contratos de programa para a execução de serviços públicos de saneamento básico, a partir da promulgação da Lei 14.026, representa uma afetação proporcional à autonomia negocial dos municípios em prol da realização dos objetivos setoriais igualmente legítimos. Então veja, aqui do modo geral, a lei, o marco legal do saneamento básico, então ele inaugura uma nova forma de você planejar e executar essas políticas públicas. Algumas um pouco contestáveis, até não vamos entrar muito no mérito, porque realmente tem coisas assim um pouquinho polêmicas, mas para comentário geral, que eu tenho que ficar restrito ao comentário do Supremo Tribunal Federal, então seriam constitucionais, não seriam nada que ofendesse a Constituição Federal. Então, para aqueles que estão estudando, principalmente para PGMs,
né, que é uma matéria tipicamente municipal, então estude muito a lei de saneamento, o marco legal de saneamento básico e também com viés nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional, né? Então todas essas regulamentações feitas pela lei. Então todas as ADINs aqui que foram citadas foram julgadas improcedentes, ou seja, não geraram inconstitucionalidades aí a partir da lei, ok? Outro julgamento que eu trago para vocês também, bastante interessante, é a respeito do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, né? A questão de iniciativa legislativa e outras prerrogativas que foram discutidas na DIN 3804. Aqui, no caso, foi reconhecido que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas encontra-se estritamente vinculado à estrutura da Corte de Contas e não detém autonomia jurídica e iniciativa legislativa para as leis que definem a sua estrutura organizacional. Aqui, possivelmente, o MP tentou criar uma autonomia legislativa à semelhança que ocorre ao MP estadual, né? Então, lá até propondo leis da sua organização. A fundamentação é a seguinte, por integrar a organização administrativa do Tribunal de Contas, a Constituição Federal não concedeu ao órgão do MP especial as garantias institucionais de autonomia administrativa e orçamentária, nem iniciativa legislativa para regras concernentes à criação e à extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, à política remuneratória de seus membros, aos seus planos de carreira e especialmente à sua organização e seu funcionamento. A Constituição não autoriza a equiparação de vencimentos e vantagens entre membros do MP especial e os membros do MP comum, né? Então essa equiparação não foi garantida pela Constituição Federal. Obviamente que há algumas prerrogativas que se aplicam ao MP junto ao Tribunal de Contas, que se aplicam também ao MP comum, né, tradicional, ou seja, o Ministério Público Estadual e o MPF, que é o Ministério Público Federal. Mas nessa questão de autonomia orçamentária e iniciativa legislativa, que são prerrogativas do MP estadual, não se aplica o MP junto ao Tribunal de Contas. Isso aí se aplica ao Tribunal de Contas, ou seja, é um órgão que compõe ao Tribunal de Contas. Então, é uma jurisprudência bastante interessante aí para ser cobrada, por exemplo, na prova de direito administrativo e direito constitucional, ok? Outro julgamento que eu separei para vocês aqui envolve matéria de ISS, né? Um julgamento ainda que a gente já imaginou que estaria sedimentado, mas ainda tem alguns resquícios aí sendo julgados pela Suprema Corte. Nesse caso aqui, o tema 590 de repercussão geral, que envolve o ISS de licenciamento ou cessão de direito e de uso de softwares, né? Lembrando que nós já tivemos um julgamento aí que falou sobre o ISS de softwares, de uma forma geral, e esse aqui é sobre o licenciamento e cessão de uso de softwares, né? Tivemos uma tese fixada, né, que é a seguinte: é constitucional a incidência de ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à Lei Complementar 116. Né? A fundamentação: para fins de incidência do ISS, a que se refere o item 1.05, não interessa se o software é personalizado ou padronizado. Existindo licenciamento ou a cessão de direito de uso de programa de computação, deve incidir o imposto municipal, independente do software ser de um ou de outro tipo, né? Então veja, isso aqui, pessoal, quem lê a tese aprovada, talvez possa se confundir, porque até foi utilizado essa questão do termo personalizado. E quem lê a fundamentação, no caso isso aqui saiu no informativo do Supremo Tribunal Federal, já tem outra conotação, ou seja, independente de ser personalizado ou não, você tendo a figura do software, você vai ter incidência do ISS. E foi nesse mesmo sentido que o Supremo já decidiu em outra hora, né? Então você tem a figura do software, você não tem mais aquela classificação do software de prateleira ou do software personalizado, né? Antes você tinha uma classificação assim para saber se incidia ISS ou ICMS. Hoje não é mais assim. Então hoje, sobre a atividade do software, o Supremo diz que prevaleceu
uma obrigação de fazer, um aspecto pessoal de desenvolvimento do software do que uma aplicação numa atividade industrial ou numa atividade comercial. Então, nesse caso, vai incidir somente o ISS, tá? Então, é nessa linha aí que o Supremo Tribunal Federal formou a sua jurisprudência, ok? Então, para aqueles que estão estudando para PGMs, muita atenção a esse julgamento do ISS. Porque como é um julgamento novo, é um julgamento que está em voga, é uma tendência aí alta de cobrança em concursos públicos, ok? Outra decisão que eu separei para vocês é sobre a isonomia e instituição de subtetos remuneratórios e diferenciados para os entes federativos. É possível ou não? Tivemos aqui duas ADINs sendo julgadas ao mesmo tempo. Decidiu que a instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem como para os poderes no âmbito dos estados e do Distrito Federal, não ofende o princípio da isonomia, ou seja, é possível você ter subtetos sendo criados pelas legislações estaduais e municipais. A fundamentação é no seguinte sentido: o comando constitucional reconhece a existência de singularidades materiais e funcionais nos diversos estratos do poder público, de modo que legitima tetos de remuneração particularizados a cada situação peculiar. Em realidade, prestigia a autonomia dos entes federados e a separação dos poderes na medida em que poderão solucionar, conforme a peculiaridade de cada um, os limites máximos de remuneração do seu pessoal. Então veja, pessoal, isso aqui é muito importante, você ter um entendimento sobre essa competência estadual e municipal. Tivemos aí no início do nosso vídeo comentários de situações que os estados e municípios não podem meter seu bedelho, né? A grosso modo falando, ou seja, somente é competência federal. Não pode lá o estado e o município, por exemplo, regulamentar a questão de crimes de responsabilidade, porque isso é competência federal. Agora, na questão de subtetos, né, remuneratórios, não sei até onde isso seria interessante, mas caso os estados e municípios queiram criar, é possível, né? Nós temos até um problema para aqueles que já atuam como advogados públicos, sabem o que eu estou falando, né? Você tem problemas aí de pequenos municípios contratar médicos, né? Por exemplo, médicos normalmente têm salários altos e o teto remuneratório deles seria o prefeito. Então vocês não conseguem contratar e muitas vezes tem que criar consórcios de saúde, consórcios intermunicipais, que vários municípios aí injetam dinheiro para fugir do teto e poder remunerar e contratar médicos especialistas. Então, aqui, só para vocês terem essa noção, então é possível se criar um subteto. Então, você tem o teto do prefeito, que é um subteto ali, por exemplo, do procurador-geral para você contratar determinado advogado, por exemplo, né? Só para vocês terem essa noção de como seria aplicado, ok? Outra decisão aqui também bastante importante que eu trago para vocês é a respeito de decisões judiciais da Justiça do Trabalho e regime de precatórios. Isso aqui é uma DPF, né, uma medida cautelar em ADPF, que o Supremo decidiu o seguinte: são inconstitucionais os pronunciamentos judiciais que determinam bloqueios e outros atos de concessão sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, né, chamado CAESB, para pagamentos de verbas trabalhistas. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque independente de quem seja a entidade, você tem aqui uma entidade pública que você tem que reconhecer como uma sociedade de economia mista que estaria sujeito ao regime de precatórios ou não. É a mesma situação, por exemplo, dos Correios, né? Os Correios, vocês sabem que é uma empresa pública federal, mas que o Supremo reconheceu como prestador de serviço público. Então, pagaria seus débitos através do regime de precatórios. Outras empresas, como Petrobras, Banco do Brasil, já não, porque aí seria exploradores de atividade econômica. Aqui, a fundamentação é a seguinte: a satisfação dos débitos da entidade se submete ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. E nesse caso aqui, então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que estaria sujeito ao regime de precatórios. Então, é importante você, concurseiro, se apegar a esses termos chaves do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, voltando só aqui ao julgamento, veja essa parte final ali, ó. Presta serviço público essencial em regime não concorrencial, então não está no regime de concorrência,
como ocorreria, como por exemplo o Banco do Brasil, e sem intuito primário de lucro, que é também uma tendência do Supremo quando ele julgou o caso daquelas empresas estatais que tenham ações negociadas na Bolsa de Valores, retirando o direito à imunidade tributária. Então quem já vem acompanhando aí os nossos comentários de jurisprudência sabe do que eu estou falando. Então esses comentários são muito importantes porque você vai pegando termos-chaves que, por exemplo, numa questão dissertativa, num parecer jurídico, uma peça judicial de segunda fase de procuradorias, você consegue aplicar esses termos e defender se seria ou não aplicável o regime de precatórios. Isso aqui é muito interessante, uma prova, por exemplo, de direito administrativo é muito interessante de ser cobrado. Aqui na PGE do Paraná, por exemplo, tem uma tendência já de 3 provas caírem na parte não de direito administrativo, mas incrível que pareça, na parte de direito empresarial sobre empresa pública e sociedade economia mista. Né? Já há 3 provas que cobram essa temática. Então é muito importante vocês adaptarem isso, nessa decisão do Supremo, a uma questão que vem aí a cair para vocês de concurso público. Tá? Então fica uma dica para vocês trabalharem com esses termos chaves. Embora você saiba que Correios, por exemplo, é equiparável à Fazenda Pública, Coesp ou outras entidades, isso não é relevante. O relevante é você pegar esses termos, o porquê que o Supremo Tribunal Federal chegou a esse entendimento, quais são os fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Próxima decisão que eu trago para vocês envolve contrato de seguro e regulamentação por lei estadual, né? E inclusive de iniciativa parlamentar. Aqui eu falo da DIN 6132 e que o Supremo declarou inconstitucional a lei estadual que disciplina no âmbito do ente federado aspectos de relações entre seguradoras e segurados. Isso aqui ofende norma de competência federal, né? O artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que atribui competência privativa à União para legislar sobre direito civil, razão pela qual o STF reconhece a inconstitucionalidade de leis estaduais, distritais e municipais que dispõem a respeito das relações contratuais, notadamente quando altera as obrigações anteriormente pactuadas. Então isso aqui, pessoal, também é bastante comum. Eu já enfrentei também algumas situações lá no âmbito municipal, do município querer legislar por uma matéria de direito imobiliário, que são todas atinentes a direito civil. Então isso aí é competência federal, a Constituição Federal expressa nesse sentido. Então, diuturnamente, o Supremo Tribunal Federal vem declarando a inconstitucionalidade de legislações estaduais e municipais. Então, bastante interessante você dar uma olhada nesses julgamentos. Pessoal, basicamente seria isso que eu queria trazer para vocês de comentários do mês de dezembro. Eu vou mais o mês de janeiro e depois eu vou me despedir de todos vocês, né? Eu já vou anunciando agora, mas nós temos ainda a retrospectiva que tradicionalmente a gente faz no mês de janeiro e lá eu vou ainda estar com vocês e eu vou me desligar, infelizmente, aí em razão de outros compromissos profissionais, né? Já avisei o pessoal do Aprovação PGE e possivelmente vem um substituto com vocês. Mas já vou deixando aqui não a minha despedida, porque ainda temos janeiro, mas o meu desejo de boas festas, né, de final de ano, um bom Natal para todos vocês, um ótimo ano novo, Réveillon. Bebam com moderação, mas bebam, porque é ótimo você ter esse momento de confraternização, não precisa ser bebida alcoólica, porque muitos de vocês, eu sei que não bebem, mas eu desejo que vocês comemorem muito, porque realmente foi um ano difícil, um ano muito complicado, até em matéria de concursos públicos, deu uma melhorada aí no segundo semestre, mas eu tenho certeza que o ano que vem vai ser o ano da sua aprovação. Esse ano foi um ano de teste, foi um ano aí que exigiu muito, né, dos nossos concurseiros, e o ano que vem vai ser o ano da sua vitória, tenho certeza disso. Um bom Natal, um ótimo ano novo para todos vocês e nos encontramos no último vídeo aí com o professor Elton Kramer no mês de janeiro. Um grande abraço a todos vocês e até mais!